Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos, fisioterapeutas, educadores físicos. Iniciando a nossa aula número 3. Então, vocês que estiverem presentes na aula de hoje, o que espera vocês é conteúdo e muito esclarecimento. Então, primeiramente, eu sou o Dr. Sérgio Lopes, bem-vindo ao canal. E se você não está inscrito no YouTube, se inscreva, Dr. Sérgio Lopes Consciente, no Facebook e no Instagram. Vocês são bem-vindos. Então, vamos iniciar aqui. Se você é profissional, fisioterapeuta, educador físico, quer alavancar a sua carreira, aumentar a sua autoridade, virar referência no mercado, aumentar seus faturamentos, você é bem-vindo à aula de hoje. Porque muitos fisioterapeutas e educadores físicos têm medo de se arriscar. E essa é uma grande questão, porque baseado em muitas pesquisas aí dentro dessas áreas, e que eu trabalho nela já há alguns anos, e eu posso dizer para vocês, são 12 anos de experiência tratando pacientes, e quase 20 anos dando aula em academia, como profissional, professor, personal, e posso desejar a vocês aí uma ótima aula nesse momento. Então, nosso tema, vocês, alguns educadores, o grande número de educadores e fisioterapeutas também, em muitos momentos da vida, tem medo de dar aquele passo que vai virar o jogo, aquele passo que vai mudar, fazer diferença. Aquela diferença que realmente você vai para o próximo nível. E aí, como é que a gente resolve esse detalhe? Como é que a gente resolve esse problema que aflige a maioria dos profissionais? Em algum momento da vida, da carreira profissional, todos nós nos deparamos com decisões importantes. E a decisão de você criar um novo negócio, a decisão de você fazer uma parceria nova, ou aquela decisão que quando você sai da faculdade com cheio de vontades, conhecimentos, e quer aplicar na prática, quer trazer pessoas, quer montar um negócio novo, e aí quando você se depara com aquela realidade do mercado de hoje, a gente tem que pagar os boletos, muitas vezes temos que acertar as nossas contas, né? O investimento foi feito para quem está há alguns anos, se formou há pouco tempo. Esse investimento é necessário, mas é um gasto, é um investimento sempre, mas acaba tendo que repor esse valor. Então muitos profissionais, infelizmente, acabam aceitando aquilo que está na frente, justamente para pagar as contas e fazer, né, a família. Alguns são casados, alguns profissionais têm filhos, pais solteiros, mães solteiras, é a nossa realidade de hoje, e a gente tem que fazer acontecer o dia a dia, né? Quer dizer, tem que botar comida em casa e, infelizmente, muitos sonhos e muitas perspectivas acabam virando frustração. E aí a nossa aula, ela começa, né, dizendo para você assim, o que a gente vai identificar nessa aula, o porquê que a gente tem esse medo, por que aparece na hora de uma decisão importante aquele medo de dar aquele passo, que vai fazer grande diferença na nossa vida. E porque a gente identifica, a maioria das vezes, seu profissional fisioterapeuta, personal trainer, educador físico, trabalha com treinamento, com atendimento. Infelizmente, na hora de decisões importantes, a gente acaba dando uma parada, bota um pé atrás, às vezes os dois, e não realiza. E o que acontece? É comum a gente colocar a culpa ou a responsabilidade dessa não decisão em algo externo. O que é mais comum? Quando você sempre se depara com algum desafio que você não resolve não arriscar, você normalmente aponta dedos. Aponta dedos para as situações, as circunstâncias que causam isso, né? Então, por exemplo, algumas situações reais de profissionais, frases deles mesmos, tá? Estão trazidas aqui para essa aula de hoje. Eu tenho medo de cobrar
abre aspas, né? Uma frase que o profissional fala, comenta muito. Eu tenho medo de cobrar mais e perder o paciente para o meu concorrente. Então, se eu aumento o meu valor, se eu aumento o meu preço da consulta, se eu aumento a minha aula, minha hora-aula personal, o meu aluno, pode acontecer de ele ir para o concorrente ou para o colega meu que cobra um pouco menos. Eu tenho medo de trabalhar por conta própria. É uma outra, abre aspas. Todo profissional que trabalha numa clínica grande com outros profissionais, por que alguns acabam ficando na clínica? Por que alguns acabam trabalhando com equipes? É sempre importante trabalhar em grupo. Deixar bem claro isso, ok? Deixar bem claro, é muito importante trabalhar em grupo. Porém, todos os profissionais, em algum momento da vida, eles começam a querer se destacar. Você, profissional, tem um nome. O seu nome é a sua marca. Independente de você trabalhar para um chefe numa clínica, que é o dono da clínica, independente de você trabalhar com muitos profissionais ali e aquela clínica tem um nome, tem uma marca ali, você, profissional, é uma marca. O seu nome, doutor Sérgio Lopes, Sérgio Lopes, personal trainer, o nome é uma marca. Você tem que trazer, tem que zelar pela sua marca. Se você é profissional que trabalha em grupo, trabalha com outras pessoas, tudo bem. É uma empresa, você não deixa de ser uma empresa. O seu nome é a sua empresa. E se você é sozinho, o fisioterapeuta que atende sozinho, faz tudo sozinho. Ele marca a consulta pelo WhatsApp, quer dizer, ele faz o atendimento, o primeiro atendimento, ele recebe aquele paciente, faz aquela primeira abordagem, traz o paciente para a clínica, dentro do consultório para avaliar, fazer anamnese, determinar o diagnóstico funcional, cinético funcional, né? E aí trata o paciente ainda, quer dizer, se precisar dar uma organizada no toalete lá, você tem que sair, quem é que vai fazer a limpeza? Se você é sozinho, profissional, você mesmo. Então você veste várias roupas, de vários papéis diferentes dentro de um só. Se você é esse profissional que faz tudo, você também é uma empresa. Só que no caso você é uma empresa. Empresa de você mesmo. E é muito importante patrocinar o seu nome. Você é o seu gestor. Deixa bem claro isso, tá? Pra gente começar a nossa aula. E uma outra frase, abre aspas, que o profissional conta e diz muito. Eu tenho medo de ser um profissional melhor, de não ser um profissional melhor que o meu concorrente. Eu tenho medo de não ser um profissional melhor que o meu concorrente. Eu tenho medo de contrariar outros profissionais. Então o que acontece? Eu concordo com todo mundo. Eu vou com a maioria. Eu entro no fluxo. E se você profissional segue a maioria das opiniões, se você profissional acaba cedendo às opiniões alheias, a maioria das vezes, grandes partes das vezes, a sua opinião, ela sempre vai por último, e você mesmo acaba não dando valor para ela, não coloca ela como sendo importante, você acaba aceitando, e aí a sua opinião, ela tem que fazer diferença. É assim que você cria a sua marca, o seu método, a sua forma de trabalhar. Por quê? Mas tem muitos profissionais que aplicam a técnica lá da osteopatia. Eu tenho 4 osteopatas aqui do meu lado e nós estamos sempre juntos ali. O valor tem que ser por igual, o preço tudo igual. É mesmo. Profissional. É importantíssimo dizer uma coisa. Quando o paciente chega até você, ele não quer uma osteopatia. Ele não quer fazer alongamento. Ele não quer fazer exercício. Ele não quer ficar fazendo abdominal, educador físico. Ele não quer ficar fazendo exercício para suar, para se cansar. Ele não quer fazer força. Ele quer a experiência que você vai entregar para ele. A experiência que você vai entregar para ele, a forma como você vai atendê-lo, a forma como você vai abordá-lo, tudo isso é uma experiência. E essa experiência, se você trouxer
Além do atendimento, da abordagem, a forma como você toca, a forma como você se expressa, a forma como você olha, a forma como você escuta ou não escuta, a forma como você interrompe ele ou aguarda ele falar, e a forma como você mostra que se importa. Eu acho que esse mostrar que se importa é a verdadeira frase que o paciente, o seu aluno, vem buscar. Ele quer que você se importe. E aí você mostra que aí a osteopatia é igual, não vai fazer diferença. Se você entregar uma experiência de valor, a transformação do seu paciente, além de entregar tudo isso que eu comentei agora, você ainda resolver ou melhorar, ele sair melhor do que ele chegou até você, a experiência é positiva. E aí, toda a experiência sendo positiva, ele não vai, a próxima vez que ele for te procurar, ele vai pensar na experiência que ele está vivendo com você. E ele não vai pensar se ele quer osteopatia ou não. Então, portanto, profissional, não se preocupe se você tem medo de falar o que você faz. Mostra para ele o que você pode entregar para ele. Isso ele vai querer saber. E eu tenho uma última frase de objeção que o profissional tem receio. Eu tenho medo de não ter paciente suficiente para manter a clínica. Isso, na pandemia, essa frase, ela fez, para muita gente faz muito sentido, né, até isso. Faz muito sentido, porque você passou uma situação em que em 2020 houve um lockdown, fechou muitas clínicas, muitos pacientes ficaram trancados em casa, com dor, sofrendo, até exames normais, rotineiros, importantes para acompanhamento, foram deixados de fazer. E aí você, profissional, fala que eu não vou conseguir, porque a pandemia estragou meu negócio. É por isso que eu não estou aqui ganhando meu dinheiro, tendo meu lucro. Eu estou pagando fogo, na verdade. Né? Eu venho, trabalho um pouco, consigo pagar minhas contas, meus boletos, fecho sempre faltando alguma coisa para completar e vou tirar. Vendo almoço para comprar janta. Essa é o exemplo de um profissional que tem lucro? Aonde que fica a sua vida nesse momento profissional? Se você se identifica com esse modelo que eu passei agora, então, uma coisa muito importante. Então, a partir dessas objeções que eu falei agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Todas essas objeções, eu tenho medo de cobrar mais e perder paciente para meu concorrente, eu tenho medo de trabalhar por conta própria, eu tenho medo de não ser um profissional melhor que o meu concorrente, medo de contrariar os outros profissionais e colocar a minha opinião, medo de não ter paciente suficiente. Tudo isso é uma forma de pensar, é uma visão de mundo que quando vocês dizem isso para vocês mesmos, essa é a forma que vocês enxergam as coisas. Essa é a forma como vocês interpretam o que acontece dentro de vocês. Porque uma coisa é importante. A nossa verdade é individual e subjetiva. O que significa a nossa verdade individual e subjetiva? Isso significa que a forma como eu interpreto as coisas que acontecem de fora de mim é muito particular. A minha resposta para o que está acontecendo de fora, ela precisa de muitas coisas acontecem dentro de mim para que eu tenha essa decisão. Eu tenho um mundo inteiro dentro de mim. Eu tenho minhas opiniões particulares, eu tenho minhas crenças, eu tenho minhas convicções. E aí, tudo isso que eu enxergo do lado de fora vai entrar em conflito, ou vai otimizar ou vai piorar minhas crenças, e aí eu tenho minha resposta. Então, a nossa verdade, a sua verdade, a minha verdade é individual e subjetiva. O que é verdade para você.
porque é a forma como você enxerga, entende? Então esse pensamento, eu tenho medo de não ter paciente suficiente para manter a clínica. Se você pensa assim, se você tem esses pensamentos em alguns momentos, eu não sei se eu vou conseguir fechar o final do mês, esse mês eu acho que não vai dar, o que eu ia comprar, é o que eu estava pretendendo, eu queria investir em algo diferente, não vai dar porque eu tenho que pagar minhas contas. Tudo isso é uma forma de você pensar, tá? Isso é individual e subjetivo seu. Ah, mas a minha realidade é essa. Vocês se lembram da aula passada? Quem assistiu minha aula 2? Lembra do exemplo do vaso que eu comentei? O exemplo da abóbora que está no vaso. Quando você planta uma abóbora em um vaso quadrado e você rega ela todos os dias, uma vez por dia, coloca sol, rega, coloca sol, investindo tempo, ela vai crescendo, se desenvolvendo. Chega um momento que o limite dela alcança o tamanho do vaso. Então, se você acredita, e a nossa mente, o nosso desenvolvimento é uma metáfora desse vaso. Porque aquela abóbora, se o vaso é quadrado, por exemplo, o limite da abóbora vai ser o tamanho do vaso dela. O nosso limite de crescimento é o tamanho que nós acreditamos que temos, baseado na nossa verdade individual e subjetiva. Uma frase muito importante de Henry Ford, que é o dono da Ford, um dos principais milionários, a biografia dele é muito boa, quem tiver interesse em saber um pouco sobre esse ser humano incrível, que alavancou, cresceu, ficou milionário e assim, deu um exemplo de vida para muitas pessoas. Ele diz assim: se você acredita que você está certo, ou se você acredita que você está errado, de qualquer forma você tem razão. Por quê? Porque a nossa verdade é individual e subjetiva. Guardaram essa frase? E quando a gente dá uma opinião, né, então, a respeito de alguém, como eu disse a vocês, a gente tem os nossos filtros. Tudo que você escuta, usando principalmente nossos 5 sentidos, né? Então, a visão, a audição, né? O que eu falo, né? O que eu cheiro e o que eu sinto, são meus 5 sentidos. Eles que trazem para mim as informações do mundo externo. E aí a interpretação disso são meus filtros. O que são meus filtros? São os meus valores, são os meus princípios, são as minhas crenças. E a partir desses 3, eu me apoio em cima do como eu acredito que é o mundo, para mim, porque é individual e subjetivo. Então tudo que os meus sentidos captam essas informações, né? E essa interação com esses sentidos e o que eu vi no mundo externo vai criar uma opinião, que é o que eu vou colocar para fora. É a forma como eu enxergo isso. E então assim, é a forma como eu enxergo. Não quer dizer que seja desse jeito, ok? Então é importante vocês guardarem a realidade. Imaginem a realidade como se fosse um território. Ok? Um território. É o nosso planeta, nosso território. Onde a gente vive, as pessoas que estão mais próximas de mim, não é? Tudo essa vivência. É o território. E eu tenho, dentro de mim, uma forma que eu acredito que é esse território. Porque a verdade é individual e subjetiva, para mim. Então eu acredito que esse território é assim. Então eu tenho dentro de mim um mapa. Um mapa do que eu acredito que seja esse território. Então guardem uma frase muito importante depois dessa compreensão. O mapa não é o território. O mapa não é o território. Então, se você acha que o seu medo, o medo de se arriscar, que é o começo do tema da aula, né, do nosso aula de hoje,
Se você acha que você realmente tem medo daquele passo que vai fazer a diferença no seu jogo, ou você já deixou de tomar alguma opinião importante que ia fazer a diferença, aquele lugar que você ia trabalhar novo, aquele negócio que você estava para abrir, e na pandemia você voltou para trás. Se você acha que o medo é causado pelos fatores externos, essa aula é para você. Essa aula é para você, que se você continuar, por que eu tenho que usar? Tá bom, eu entendi, né? Eu realmente, em alguns momentos eu protelei. Eu acabei não dando aquele passo que ia fazer diferença. E assim, eu vou dizer para vocês uma coisa. O medo é uma crença. Né? Que eu falei para vocês, valores, princípios e crença. Lembra? Valores, princípios e crença. Eles que determinam, né? Eu tenho os valores, princípios e crenças que eu criei na minha infância. Isso é uma próxima aula que a gente vai entrar a respeito de como eu criei as minhas crenças e eu determino como vai ser a minha vida a partir de hoje. Mas só uma breve para depois eu entrar em umas próximas aulas profundamente. Crenças, valores e princípios. São onde nós apoiamos e através dos nossos 5 sentidos a gente interpreta a realidade externa usando os nossos valores, princípios e crenças para determinar o que eu acredito e o que eu não acredito, não é? E aí a história é resolvida. Assim eu me expresso através dos meus valores, princípios e crenças dos meus 5 sentidos. Tudo isso cheio de filtros ali, né? E aí acaba dando a resposta para o que você escutou, para o que você viu, qualquer coisa que você tenha percebido no mundo externo. E assim, é muito importante, eu vou dar um exemplo para vocês muito a respeito da crença. Né? Eu tenho uma história real mesmo, que aconteceu. E eu posso dizer para vocês assim, há alguns anos atrás, eu tenho um amigo que vivenciou essa história, né? E ele sempre, em momentos, na Sexta-feira Santa, onde todo mundo come peixe, vocês comem peixe na Semana Santa, não comem? Então, essa história se passou quando um casal, que todo ano se reunia para fazer aquele peixe assado, né? Num determinado momento o casal foi para a cozinha. E como eles faziam antes, né? De repente, no momento em que estava fazendo o peixe lá, a mulher foi lá e estava partindo com a faca no peixe. Partindo o peixe para preparar ele para assar. E aí quando ela botou a faca na cabeça do peixe, o marido dela, opa, o que você vai fazer, Ana? Eu falei assim, não, eu vou cortar pra gente preparar o peixe que a gente come todo ano. Ele falou, pois é, mas por que você vai fazer agora? Não, eu vou cortar a cabeça do peixe, que é assim que se faz o peixe. Tem que cortar a cabeça do peixe para colocar no forno. E daí ele olhou assim e falou, nossa, pois é, você já fez isso outros anos? Mas assim, posso falar uma coisa? Eu realmente, pra mim, eu não acho que é assim que assa o peixe. Daí ela falou assim, não, imagina, é assim que assa, tem que cortar a cabeça. Ele falou, não, mas é porque eu quando como peixe, a gente não tira a cabeça, a gente come com cabeça e tudo. Daí ela falou, não, mas é assim que faz, porque minha mãe sempre fez assim. E aí eles ligaram e falaram assim, bom, vamos fazer uma coisa? Vamos ligar para sua mãe e vamos ficar sabendo de uma vez por todas por que ela faz isso, né? Porque é uma técnica, né? Então vamos descobrir. E aí eles ligaram para a mãe da menina, da Ana. Entraram em contato com a mãe e falaram, ô mãe, tudo bem? Ah, filha, tudo bem? Como é que tá aí? A sexta-feira eu falei, mãe, tá ótimo, a gente tá preparando aquele peixe que a senhora faz todo ano. Esse ano a gente não vai poder ficar juntos, mas a receita, tô preparando a receita. Daí ela falou, que bom. Eu falei, ô mãe, me responde uma pergunta. Eu tô aqui com o Roberto e a gente tá conversando um pouquinho e entramos num conflito assim, porque, ô mãe, me responde uma coisa. Por que a senhora corta a cabeça do peixe? Ela falou assim, filha, eu corto a cabeça do peixe porque a sua avó sempre fez assim. Sempre fez assim. Falou, é mesmo, mãe? Falou, é.
Porque é normal. Minha vovó sempre fez assim e pra mim Ah, então tá bom. Obrigada, mãe. Aí desligaram o telefone assim, ligaram correndo lá pra avó, né? Aí a dona avó faz, ô vó, tudo bem? Fala assim, minha neta, tudo bem? E aí, fala assim, vovó, a gente tá precisando de uma dúvida aqui, que a gente tá para assar um peixe e nós estamos numa dúvida tremenda aqui. Porque eu e Roberto disse pra mim que o peixe é de um jeito, eu digo que é de outro. Agora, vó, me responde uma coisa, por favor. Por que a senhora corta o peixe, a cabeça do peixe para assar? Aí a avó, minha filha, sabe por que eu faço? Eu falei assim, porque o forno, ele era muito pequeno. Então, para caber no forno, eu tinha que cortar a cabeça do peixe. É assim que eu fazia, por isso que eu fazia. E aí? É uma crença. Eles acreditavam que era assim que se fazia. Durante anos, a Ana, de 30 anos de idade, ela cresceu acreditando que assar o peixe era sem a cabeça. E era o certo. Então, a forma como eu acredito que o mundo é, a forma como eu faço o meu mapa, determina como eu vou me expressar, como determina o que eu vou, as minhas opiniões. Então, olha como é sério isso. Porque eu dou um exemplo de uma crença bem tranquila, tá? Tem crenças muito piores aí. Tem crenças muito piores. Tem crenças que não fazem você querer ganhar mais. Tem crenças que não deixam você ganhar mais, porque você não acredita que você pode ser rico, que você pode ser um bom profissional realizado profissionalmente, que você pode gerar lucro todo mês. Tem pessoas que têm crenças e que nunca receberam mais do que um teto ali X. E desde pequeno o pai falava que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo. Quantas vezes você, profissional, quantas vezes você que está me escutando hoje já escutou algumas crenças sobre dinheiro? Você pega no dinheiro na rua, tem que chegar em casa e lavar, porque dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Você cresce escutando que o dinheiro é sujo. Olha como faz diferença algo na nossa vida depois de muitos anos. A gente acredita, esquece porque que aquela crença está na nossa cabeça. A gente simplesmente age inconscientemente porque é o certo. E quem determina que é o certo? Henry Ford explica. Se você acredita que você está certo, você acredita que você está errado, você tem razão. E o saber que eu tenho o poder de escolher se eu fico ou não, porque o medo, eu sentir medo, é uma escolha. O problema, a adversidade, acontece. Todo mundo que está aqui vivo, respirando, vai ter problemas em algum momento, vai ter adversidades. E aí? Como é que você vai se comportar em relação a isso? Você vai travar? Vai dizer que a pandemia te prejudicou? Vai ficar em casa, lamuriando, como que isso acontece com você? Que problema, que quando vem junto já vem com carruagem? Outra crença. Então o ter medo é uma escolha, ok? E você decide se você quer sentir medo ou não quer. O medo é natural. É ele que faz você não ser picado de cobra. Se você passa perto de uma cobra, você sai fora. O medo é importante. Mas o medo que paralisa e que aflige muitas pessoas, e infelizmente em graus mais altos você pode se chamar de síndrome do pânico, tá? Quem já escutou, é um termo muito utilizado hoje em dia, né? E é o excesso de crenças, é o excesso de medos. Esse é o medo que paralisa. Esse é o medo que tira a pessoa do estado de consciência. E ela tem os sintomas da síndrome do pânico. O medo não depende da pandemia. O medo não independe do seu chefe ter te mandado embora, independente da crise, independente do seu concorrente que está ganhando os seus pacientes ou ganhando os seus alunos, que você
ou aderindo mais os tratamentos do que você. Isso é uma escolha, se você quer ficar com medo ou não. Agora, a gente reflete esses medos que a gente sente nos outros, porque ele, na verdade, sabe o que acontece? Sabe onde ele está, esse medo que a gente tem das coisas externas? Ele está dentro da gente. Se eu for, assim, se eu puder, nesse momento, eliminar essa escolha de sentir medo, você pode ter certeza de uma coisa: o mundo vai se abrir para você. Você vai começar a olhar para outras coisas. Porque o medo faz você olhar para coisas que te dão medo. Porque você acredita que aquilo dá medo e você não vai tirar o olho daquilo, porque está te preocupando. Então, se você te permite, porque a permissão é sempre nossa, tá? A situação está ali. Quem decide ser influenciado por esse medo e ficar paralisado é você, profissional. Então, se eu puder escolher não sentir medo, eu posso ter certeza de uma coisa: quantas oportunidades você já perdeu? Quantas oportunidades você já deixou passar? Porque o medo tomou conta de você naquela decisão que você teve. Você pode dizer uma lista de coisas aqui, ó, tá? Não, mas você não entende, porque aquele dia que eu não decidi aquilo, você não está entendendo. Se aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai dizer uma lista de coisas. E se eu escutar você falando sobre as decisões que você não tomou e as coisas que você disse porque você não tomou, é capaz de até chorar. É capaz de ficar emocionado aqui. Tá? Eu tenho certeza que você, quando não realizou seus principais sonhos, a lista de historinhas que você contou, ou desculpa, você contou para você mesmo, para não realizar, você se apoia veemente naquilo. Para você isso é verdade. É o seu mapa. E se eu escutar você falando, porque você não foi realizar seus sonhos, você pode ter certeza, eu vou ficar até emocionado. Porque você acredita tanto nisso. Você acredita tanto nisso que você se envolve na hora. E você traz de novo para você. Então assim, quantas viagens você deixou de fazer? Quantas vezes você deixou de investir em você, se colocar em primeiro lugar, de verdade? Bom, nessa parte da aula, eu posso te dizer uma coisa. Se você ainda não percebeu que o medo, ele toma e pega seus principais desejos, seus principais sonhos, e por causa desse motivo você está há anos trabalhando no mesmo trabalho, no mesmo emprego, você está atendendo na mesma região, o seu valor você não aumenta, você nem lembra quanto você aumentou a última vez. Com medo de se aumentar o valor, o pessoal vai. Então, eu vou contar uma história para vocês, para a gente chegar numa das etapas finais da nossa aula, que é a respeito de uma história de um ditado xamânico. Um ditado xamânico. É uma história dos dois lobos. A história diz assim. Hoje está fazendo 17 graus aqui, São Paulo, 17 para 18, né? Tá um friozinho, mas um cafezinho ajuda bastante. O homem, ele tem dentro dele dois lobos. Um lobo do mal e o lobo bom. Qual deles prevalece? Você que está me assistindo, responda nos comentários. O homem tem dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Qual deles prevalece? Resposta: aquele que eu alimento. Aquele que eu alimento todos os dias da minha vida. Todos os dias eu alimento aquele lobo. E aí, a
pergunta: quem que você tem alimentado? Quem você tem dado mais comida? Qual dos lobos? O lobo do medo? O lobo da derrota? O lobo da desculpa? Ou o lobo do crescimento? Ou o lobo do sucesso? Um lobo um visionário que enxerga a oportunidade. Quais dos dois lobos você tem alimentado? Todos os dias a gente enxerga com os nossos 5 sentidos. E são as informações que nós captamos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Você se alimenta de informações o tempo todo. Qual delas você está trazendo para você? Faz essa pergunta. Quem você está alimentando os 2 lobos todos os dias? Então, é muito importante. Como é que eu começo? Tá bom, eu entendi. Já percebi. Tive medo. Não tomei decisões em muitos momentos que eu deveria ter tomado. E agora? Qual é o próximo passo? Já que eu entendi que eu tenho e que eu já senti medo. E estou sentindo às vezes. Primeiramente, se você já identificou, se você está nesse momento escutando e me assistindo e você concorda com o que eu falei, ou seja, você identificou aquilo, pronto. Esse é o primeiro passo para você realizar a mudança, é identificar que existe algo de errado ou existe algo a ser mudado. E perceber, segundo passo, perceber que está em mim a decisão de deixar de sentir medo. Agora tem a terceira também. A terceira, eu vou passar para vocês, que é muito importante e vai trazer uma resposta. Assim que vocês fizerem essa questão. Vocês sabiam que o que faz diferença no conhecimento não é a resposta? É a pergunta. A pergunta, ela puxa dentro da gente uma necessidade de obter uma resposta. Então, se eu te entrego a resposta pronta, o que você fez dentro de você com essa resposta? Bem menos coisa. Agora, se eu te faço uma pergunta, se eu jogo uma pergunta para você agora, pode ter certeza, profissional, você está me escutando agora, a pergunta vai bater lá dentro. Bate lá dentro, pode ter certeza. Lá dentro ou lá dentro, né? Depende do quão profunda é a pergunta. Então, essa terceira que eu vou falar para vocês é uma pergunta. Então tá bom. Número 1, eu identifiquei, tenho medo, estou sentindo que isso tem me paralisado, tem evitado de eu tomar as decisões. Tudo bem, percebi que está em mim a decisão de deixar de sentir medo, tá bom. E agora, qual o terceiro passo? É a pergunta que eu vou fazer para vocês. Se vocês tiverem uma folha, um papel, escrevam a pergunta, porque o conhecimento, ele só vale de alguma coisa se vocês transformarem isso em algo aplicável. Se vocês escutarem essa aula de hoje, acredito que até o que eu estou dizendo para vocês faz sentido para muitos de vocês. Eu acredito que muitos de vocês se identificaram com algumas situações parecidas, se não vocês, alguns colegas que vocês já viram, mas concordar com o que eu digo e até assim pensar um pouco sobre isso é importante, mas não faz mudar. A mudança, ela só acontece quando eu tiro o que eu tenho no cognitivo e transformo em experiência. Por isso tem uma frase de Albert Einstein muito importante, pra vocês guardarem aí. Saber e não fazer é não saber.
Já aconteceu com vocês um bate-papo ali, conversando sobre algum assunto que vocês dominavam ali naquele momento, e aí, falando alguma coisa com um amigo de vocês, aí ele falando, então, porque eu fiz, eu aprendi, esses dias eu aprendi tal assunto, e aprendi sobre XYZ, aí você fala, sei, isso eu já sei. Aí ele nem conta pra você, você sabe? Então tá bom, nem vou te contar. Quer dizer, você perdeu a oportunidade de aprender. E você disse que você sabia. Tá bom. Você vive isso? Você aplica isso todos os dias? Quantas vezes você aplicou isso? Não, eu li num livro. Eu sabia o que você falou, mas eu li num livro. Mas isso eu já sabia. E aí vem a frase. Você vivencia o que você lê? Você vivencia as informações que você aprende? Não. A maioria não. Então, não vai virar experiência. Não vai virar aprendizado. O verdadeiro aprendizado é aquele que você transforma em ação. Ação aplicável. E a experiência através de você vai fazer um sentido para você. E vai fazer a sua verdade, o seu mapa individual e subjetivo. Então, por que eu tô dando esse spoiler para vocês? Porque eu vou dar uma outra parte importante agora. Então tá bom. A pergunta que eu não disse até agora. O que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo? Essa é a pergunta. De novo. O que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo? Vocês podem mudar a palavra medo para vocês obterem uma resposta sobre alguma situação que vocês estão vivendo? Vocês podem colocar outra frase. Algo que vocês estão vivendo com problema, algum tipo de dificuldade. Vocês podem colocar o que é necessário que eu faça, o que eu aprenda para deixar de sentir medo de contratar um novo profissional para trabalhar comigo, sem que ele concorra comigo. O que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de abrir um negócio novo que eu quero abrir há tanto tempo? Esta pergunta. Quando vocês escutaram eu falando agora, na hora que nesse momento vocês estão com o lado cognitivo acionado ali, tá? O lado analítico. Então existe uma mente racional me escutando. Essa pergunta, ela é mais profunda. O racional, ele não tem a capacidade de ter todas as respostas dessa pergunta que eu falei para vocês agora, tá? E para que vocês obtenham uma resposta real e verdadeira, e mais uma vez, o que eu estou dizendo aqui para vocês, se vocês saírem daqui, desligar o vídeo e forem embora, eu achei legal, concordo com o que ele falou, que legal, fez sentido, desliga e vai dormir. Daqui 3 dias você nem lembra o que eu falei. A maioria das coisas que eu disse você não sabe o que eu falei. E você não vai aplicar. E não vai ter passado pela experiência. E não vai saber se isso fez sentido para você. Porque a transformação ela só acontece, não quando eu escuto, mas quando eu vivencio. Porque o não eu já tenho. Vocês já estão aí na situação que vocês vivem hoje. Vocês já estão numa situação que vocês querem melhorar. O não você já tem. Então a pergunta é, por que não experimentar e fazer? Por quê? Então, o que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo? Então eu vou passar para vocês uma técnica importantíssima, que é para fechar a nossa aula de hoje, nos momentos finais aqui. E eu peço a vocês, para que vocês tragam aprendizado dessa aula. Apliquem hoje, antes de dormir, essa técnica. É uma técnica do copo d'água. Tá? Isso é utilizado bastante como dentro de algumas técnicas, programação neurolinguística, né, PNL, né, neurosemântica também, isso é utilizado. Então, uma forma que a gente utiliza, uma linguagem, já foi testado várias vezes, artigos sobre isso,
mostrando que a resposta neurológica aparece. Então, como funciona essa técnica do copo d'água? Quando vocês, no momento em que vocês estiverem finalizando a noite de vocês, que provavelmente daqui a pouco alguns já estão, até antes de acabar a aula de hoje, já quase embarcaram, né? Mas antes de vocês dormirem, dá uma oportunidade para vocês aprenderem e terem uma resposta verdadeira para vocês. Vocês acham que pode ser que não dê certo? Não sei se funciona para mim. Aplica. Tudo aplica. Porque a resposta vai passar por vocês. Não tem como você saber o que vai acontecer se vocês não experimentarem. E aí cada um vai ter a sua verdade individual e subjetiva, a sua resposta. O que vai fazer sentido não é o que eu estou falando, não. O que vai fazer sentido é o que você vai fazer com isso que eu estou falando. Então começa assim. Você vai chegar e vai buscar, pegar um copo com água, tá? Um meio copo com água. E vai trazer para o próximo da sua cama ali. Vocês têm um criado mudo, uma mesinha, uma cadeira, algum lugar que vocês podem colocar esse copo, tá? No momento em que vocês estiverem preparados para dormir, vocês vão aplicar essa técnica. Então, primeira coisa, o que vai acontecer no momento que você vai aplicar a técnica é, você vai fazer uma pergunta que realmente faça sentido para você, para uma mudança que você quer alcançar, tá? Faz uma experiência de algo que você quer mudar, de algo que você quer virar a chave, ter uma resposta. E faz a pergunta. Essa que eu fiz hoje para vocês, eu acredito que seja uma tarefa, né, uma experiência que vocês podem aplicar. E vou contar uma coisa para vocês. Vivam essa experiência de hoje. A minha sugestão para você, a profissional, é você faça a pergunta, essa pergunta que eu fiz para você hoje. O que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo? E se você quiser colocar o medo, dar um nome para esse medo, se o seu medo tem um nome, você pode nomear esse medo, ok? Tem pessoas que o medo tem rosto, tem pessoas que o medo tem lugar, tem pessoas que o medo, porque sentiu alguma coisa há muitos anos atrás. O medo é uma escolha. E essa pergunta, o que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo, é a que você vai fazer antes de dormir no dia de hoje. A partir do momento que você fez a pergunta, você vai pegar o copo com água e vai se aproximar e vai dar um gole dele. Então pergunta e depois você vai tomar um gole de água. Só. Aí você vai colocar e vai dormir. Você vai dar um gole, tá? Deixa um pouco de água pro dia seguinte. No dia seguinte, quando você se levantar, de uma ótima noite de sono, né? Porque o profissional fisioterapeuta educador físico dorme muito bem, né? Dorme 8 horas por dia, né? Muitas vezes até passa do horário. Infelizmente, a realidade dos profissionais é quem dorme mais de 4, 5 horas aqui, eu acho que tá bem, viu? Mas de qualquer forma, quando vocês acordarem, depois de ter feito a pergunta e tomar um gole dessa água, vocês vão novamente, antes de qualquer coisa, dar um gole dessa água novamente. A partir do momento que vocês derem um gole de água, o cérebro de vocês, explicando de uma forma mais específica, ele vai fazer uma neuroassociação. Ele vai relacionar a pergunta que foi feita antes de dormir e o gole de água que eu dei. Quando eu dei um gole de água, eu conectei aquela água com aquela pergunta. Elas ocorreram ao mesmo tempo. Eu fiz a pergunta e dei um gole. E o seu próprio cérebro, ele vai, quando você der um gole de água de novo no dia seguinte, ele vai fazer a neuroassociação. Ou seja, ele vai trazer aquela pergunta que foi feita. O nosso cérebro é um dos únicos órgãos do corpo que praticamente diminui muito pouca energia, ele fica em estado de atenção mesmo dormindo, tá? Ele diminui um pouquinho para você poder dormir, ele produz melatonina, tudo isso, mas ele fica funcionando.
E durante a pergunta que você faz, o gole, e o copo com água que você toma um gole, ele vai buscar a resposta enquanto você dorme. Enquanto você dorme, ele vai buscar a resposta. No dia seguinte, quando você dá o gole de água, ele vai fazer essa associação. Peraí, então quer dizer que se eu vou dar um gole de água, vai vir a resposta? Não, opa. Os processos, eles têm que acontecer aos poucos, tá? Você provavelmente não vai ter essa ideia que você dá a pergunta logo que você dá o gole de água. Mas quando você faz a associação durante o seu dia, em momentos em que você divaga a mente, ou que a mente divaga, porque você sabe que o nosso estado de atenção ele não é constante, né? Nós não conseguimos manter o nosso estado de atenção durante muito tempo. Por isso que uma aula ela dura 50 minutos na faculdade. Porque nosso estado de atenção ele dura de 10, 15 minutos, depende da pessoa, bem menos que isso. Alguns conseguem até 20, mas é alguns casos, tá? Então, o que acontece? O cérebro vai buscar a resposta. No dia seguinte ou no outro dia, é importante você não ficar fazendo pressão para ter resposta. A resposta, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Agora, ela vai aparecer em um momento que muitas vezes você não está esperando. Aí você está lá dando uma aula ou um intervalo entre uma atividade e outra. Às vezes, o que é comum também, eu já vi relatos do banho, tomando banho, de repente vem aquela resposta. E essa resposta, ela é uma resposta que foi lá dentro, ela vem lá do fundo. É uma resposta mais real que você pode ter naquele momento. Então, essa técnica, ela funciona dessa forma, tá? Então, faça a pergunta, dá um gole de água, dorme no dia seguinte, desce novamente esse gole e vai fazer o seu dia. Vai participar das suas atividades, trabalhar, atender. E profissional, aguarda que a resposta ela vai fazer sentido para você, tá? Essa final nessa nossa aula é muito importante agora você guardar uma coisa. Nosso cérebro ele tem dois lados, para ser estudado melhor, né? Claro, ele tem dois lados que a gente pode dar uma atenção especial para isso, tá? O meu lado direito do cérebro, né, é o lado responsável pela criatividade, pela imaginação, pelo abstrato. Pessoas sonhadoras. É um lado que a gente usa, é o lado direito do cérebro. E o lado esquerdo do cérebro, o lado esquerdo, no caso aqui eu estou fazendo como se fosse você, tá? O seu lado esquerdo do cérebro é responsável pelo lógico, matemático, o racional, aquele que sabe que 2 mais 2 é 4. Isso aqui é assim, isso aqui é assado, né? Então, todo esse lado racional, ele fica mais do lado esquerdo do cérebro. Então, se você... E um detalhe, tá? Importante. Nossa aprendizagem é cruzada, né? Tem profissional de fisioterapia aí, que já, o educador físico, que entende um pouquinho das divisões do cérebro aqui. A gente tem o lado direito da mão, a mão direita, ela corresponde ao lado esquerdo do cérebro, tá? Que é cruzado. Então o lado esquerdo do cérebro, ela comanda o lado direito. E o lado direito do cérebro, e a mão esquerda, ela é para o lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade. Então, eu estou falando para vocês porque se algum de vocês nesse momento se identificou que você é um pouco mais racional, analítico, gosta de números, gosta de fazer conta, gosta de computador, o tempo todo ali, digitação, tudo, você provavelmente utiliza um pouco mais o lado racional, o lado analítico. E se você é uma pessoa que vira e mexe, está sempre imaginando coisas, criatividades, é brincalhão, está sempre criando situações, é uma pessoa sonhadora, você provavelmente usa mais o lado direito do cérebro. Então, o lado emocional é o lado capaz de te conduzir para a transformação da sua vida. Porque o analítico, ele acredita no que ele toca, é igual São Tomé. Eu toco na xícara, então não existe o que eu estou tocando, estou vendo aqui. Se eu não estivesse vendo, então ela não existiria. Peraí, então quer dizer que você não acredita só no que você vê que você pode tocar? Então, por favor, se você estiver me assistindo agora e não acreditar no invisível, joga fora o seu celular, joga fora seu controle remoto, joga fora o controle da garagem, controle remoto da televisão, joga fora, tá? Porque você se comunica com uma outra pessoa daqui de São Paulo. Se você fizer uma ligação lá pro Japão e o cara do Japão lá estiver num carro
a 100 por hora, andando rapidamente, você pode ter certeza de uma coisa. Ele vai falar com você do mesmo jeito. E você vai falar com ele. Vocês se comunicam, não comunicam? Cadê o fio? Cadê o fio que liga o celular? Não tem. Então, como é que esse sinal existe? A informação que eu falo vai lá para lá, como que ela vai pelo ar? Física quântica. Isso explica. O invisível existe. E se você acredita no invisível, se você deixa o seu lado direito mostrar o sonho que você merece para sua vida, mostrar que tudo que você... criar uma imagem mental na sua cabeça do que você realmente quer. Quais são suas conquistas? O que você quer para você ser o melhor profissional? O que você quer para sua vida fazer sentido e mudar? Então, eu estou encerrando essa nossa aula agora com uma última história para vocês. E aí vocês vão refletir um pouco sobre isso. Existe um caranguejo, que ele é um caranguejo chamado caranguejo eremita. O caranguejo eremita é um caranguejo que vive dentro de uma concha. E ele vai se desenvolvendo por dentro da concha. Ele tem o esqueleto dele, ele é mole. Ele só tem a parte, a casca dele, e fica só para a parte de fora. A parte da metade para dentro são os órgãos dele, ele não tem esse revestimento, então ele depende de uma concha para manter ele vivo. E ele, quando fica na concha, ele vai crescendo dentro da concha. Chega uma hora que esse caranguejo eremita, ele cresce no limite da concha, e ele tem que sair para a concha. E a hora que ele sai da concha, ele fica exposto. Ele fica exposto. E ele tem que encontrar uma outra concha maior, para que dê oportunidade de ele crescer. E nesse momento ele encontra uma outra concha. E nesse momento, profissional, você tem a oportunidade de sair da sua concha. Da concha que em algum momento fez sentido para você, sim. O que você sabia até hoje, seus conhecimentos todos são importantes, porque eles te trouxeram até aqui, até essa aula de hoje. Mas essa aula de hoje vai mostrar para você que a próxima concha não está aqui com você. Ela está na frente. E se você está aqui hoje, me escutando, me assistindo, é porque você está atrás da concha. E eu vou ajudar você a sair para a próxima concha. E juntos, na próxima aula, a gente vai continuar esse crescimento. E eu vou aguardar vocês na próxima sexta-feira. Então eu desejo, é uma honra nesse momento estar presente aqui, compartilhando com vocês um pouco da experiência que eu vivo e que eu vivi. E o que faz sentido nesse momento é você, na próxima sexta-feira, você estar presente, que eu vou dar o próximo passo com vocês. Essa aula você aplica o que nós conversamos agora no final. Faz a pergunta. Faz aquela pergunta que você quer saber a resposta. Aquela pergunta. Você pode elaborar uma ou não. Faz a experiência do medo. Vê como o medo é uma escolha. Coloca a frase do medo. Aquela pergunta que eu fiz para vocês. O que é necessário que eu faça ou aprenda para deixar de sentir medo? Toma um gole de água. E acorda no dia seguinte. Vai viver sua vida profissional. Porque eu vou te encontrar vocês na próxima sexta-feira. Então eu convido vocês a refletirem sobre o que eu disse hoje. Porque o sentido do que eu disse só vai fazer para vocês se vocês aplicarem, experienciarem mais o que a gente deixou para vocês no final da aula. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana de atendimentos, muitos pacientes, personal, alunos novos. E nós vamos estar juntos na próxima sexta-feira, eu e vocês. O próximo passo só depende do que vocês vão fazer com o que aconteceu hoje. Quer a próxima concha? Usa a informação que eu entreguei hoje para vocês. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Ok? Uma ótima semana, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.